Boa noite a todos vocês, como estão? Estamos retornando então o nosso capítulo 18, em que vamos continuar a nossa discussão sobre a sexualidade e o corpo espiritual. André Luiz apresentou várias questões ligadas ao hermafroditismo e agora ele apresenta a monogamia, a poligamia e o desenvolvimento do amor além do instinto sexual. E ele entra agora num tópico, o alimento espiritual. Vamos ver o que ele fala sobre o alimento espiritual. Na realidade, nesse tópico, ele vai discutir a associação de almas. Por isso que ele começa dizendo: há por isso consórcios de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico, antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Então, tem às vezes pessoas que você fala: nossa, como uma pessoa tão bonita pode estar vinculada a uma pessoa tão feia, né? Mas não é a beleza física, vai além das energias, das linhas físicas, vai pela beleza psíquica, pelo prazer de estar na companhia daquela pessoa. Não importa a idade, não importa o formato físico, você sente prazer daquela convivência e isso conforta o seu coração. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, ou seja, quando ele está olhando para si mesmo o tempo todo, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém, abre uma nova conta resgatável em tempo certo. Então imagina, gente, a regra: façai aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você, ela é fundamental. Ela poupa várias encarnações. Nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e privações, né? Provas e expiações, privações também. Nós vamos evoluir para os mundos de regeneração, para os mundos felizes. Mas para irmos, nós não podemos ter conta, não podemos ter débito. Então, quanto mais cedo a gente encurtar esse caminho, mais cedo aquele ser querido ao nosso coração vai poder se associar definitivamente. Vocês conhecem a história contada de Lívia, dos livros de Chico Xavier, né? E um senador romano que se apaixonaram, no entanto foram separados do passado. Dizem que até hoje esse senador já evoluiu muito, mas ela está num nível bem superior e que ele tira os domingos para visitá-la. Estamos falando de Emmanuel. Quem lê Emmanuel sabe da grandeza da sua alma, sua clareza de síntese, sua lógica, seu raciocínio. No entanto, depois daquela separação com Lívia, hoje, mesmo com toda aquela evolução, ele tira os domingos para encontrar com Lívia. Só os domingos. Não é permitido ainda que eles convivam integralmente, né? Essa era a última notícia que nós tínhamos antes do desencarne de Chico Xavier, aí há algum tempo atrás. Então vejam, mais de 2000 anos se passaram e eles ainda continuam distantes por conta de situações do passado provocadas por ele mesmo, de dificuldades. Então, se nós almejamos a felicidade, quanto mais reto nós fizermos o nosso caminho, melhor. Mas nós não vamos divertir? Lógico que a gente vai se divertir. A gente tem que viver uma vida, vamos dizer assim, de um celibato? De jeito nenhum. Ao contrário, a gente tem que mergulhar no mundo, para que a gente vivencie as experiências e saiba resistir aos desafios que nos são colocados. Então o lírio, quando ele vai dar a sua flor, que vai ascender para o céu, dando uma flor de esplêndida beleza, ele está com a raiz ainda enterrada no barro, na podridão. No entanto, ele extrai o que é necessário e faz a sua produção. Ele não se isentou numa estufa com solo perfeito para poder dar a sua flor. Ele vai pegar o que há de mais sujo e consegue tirar o que há de melhor.
Então, mesmo que a gente esteja no meio, na vida, naquele cotidiano, no rala enrola, como se diz por aí, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para crescer. E nada melhor que a ferramenta que é um desajuste, estando do nosso lado. Por quê? Essas ferramentas é que fazem a nossa evolução. Quando a madeira está recebendo a martelado e o prego está entrando dentro dela, ela não entende bem por quê. Quando a serra está cortando as suas formas, ela está sofrendo, mas ela não entende por quê. Só que depois que a mesa está montada e todo mundo fala que linda mesa, ela fica gratificada por conta de ter sido um instrumento, se transformado num momento útil, um instrumento útil. No entanto, ela teve que passar por todas essas dificuldades antes de chegar à sua utilidade máxima, tá certo? E quando a gente fala da beleza da forma física, normalmente atrai, é o primeiro que atrai. Ah, eu gosto dos olhos, gosto da boca, gosto do jeito. Mas nós não devemos entender que isso é um fato. Quanto tempo nós permanecemos na juventude? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Depois dos 30, nós trocamos o músculo por gordura. Começa a acumular um pouquinho mais de gordura, vai ficando mais difícil perder peso, né? Dos 35, o cabelinho começa a cair, vai ficando mais ralo. Começam a surgir os fios brancos, a barba vai ficando branca. Chegou aos 40, já estamos mais calvos, né? Os homens principalmente, as mulheres já estão mais rechonchudinhas, e aí para perder peso é uma loucura, já estamos ficando a cara da nossa mãe, e os meninos mais parecidos com o pai, certo? Isso é segredo, quer saber como é que vai ficar a esposa? Olha a sogra, vai ficar igualzinha. Depois, com 50 anos, a coisa já começa a mudar de figura bem mais. Com 60, então... Ou seja, nós ficamos dos 15 anos, que a gente toma posse da nossa juventude, ficamos mais 15 anos até o 30 e aí já começamos a envelhecer. Dos 60, 70, 80 anos que nós vamos ver, nós ficamos 15 anos com bela forma, depois muda tudo. Então nós não devemos ficar valorizando tanto a forma física, até porque um acidente de carro destrói completamente a face. Coloca uma pessoa numa situação desajustada. E o que você vai fazer? Devolver a mercadoria? Não tem PROCON nessa hora, tá? Não tem como devolver. Então, se você se vincula a uma pessoa justamente só pela forma física, você pode se dar muito mal. Então, é importante mais a comunhão de almas, porque no final da vida só sobra conversa, nada mais. Apesar de todos os elementos artificiais que existem aí, o que mais sobra é conversa. E se não souber conversar, não adianta, né? Tá certo? Então, resgatava em tempo certo. Olha que frase interessante. Nós não vamos resgatar antes da hora. Nós vamos resgatar no momento que nós tivermos condição. Porque senão o meu jugo não seria leve, o meu fardo não seria suave. E seriam colocados cargas em nossos ombros que seriam maiores que a nossa capacidade de suportar. Então, isso ocorre porque o instinto sexual, por que a gente dá uma deslizada de vez em quando e prejudica o outro? Isto ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelas quais as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente. Então, sexo é bom? É para fazer? Sem dúvida, tá? Nada de puritanismo, é parte da vida, é parte integral da vida. Vão sair falando, olha, lá no Fé, Amor e Caridade estão mandando fazer sexo. Não sou eu, é André Luiz que está dizendo que o instinto sexual é bom, tá? Na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Os espíritos santificados, em cuja natureza superenvolvida o instinto sexual se diviniza, estão relativamente unidos aos espíritos glorificados, em que se desdobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas, por eles próprios liberadas no êxtase espiritual. Então tem o êxtase físico, mas tem o êxtase espiritual também. Tá? Nós vamos chegar todos ao êxtase espiritual. Por enquanto ainda estamos mais no êxtase físico do que no espiritual. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excessos que lhe impõem duras lições. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas,
Milhões de criaturas conscientes viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, privando a companheira ou companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes acalentava a euforia. Se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais das vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero ou delinquência. Então, às vezes, você arroja a pessoa num desequilíbrio sexual, tá? Tem que tomar cuidado. Existe uma frase no livro do Pequeno Príncipe: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então não prometa aquilo que você não é capaz de dar. Não se envolva com aquilo que você não é capaz de honrar. Sabendo que você não vai dar sequência a um relacionamento, para que começar? Né? Isso é muito comum nos dias atuais. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalize na direção do bem, obliteram, ou seja, bloqueiam as faculdades, ainda vacilantes, do discernimento. E a maneira do esfaimado, ou seja, aquele que tem muita fome, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual, costuma entregar-se à rebelião e à loucura, em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. E aí tem aquelas perseguições no além-túmulo. Canso de falar, de atender a entidade que vem na mesa, falando: eu não vou deixá-lo. Ele me prometeu e não cumpriu, eu não vou deixá-lo. O encarnado fica sofrendo e o desencarnado também, porque ele se atrela como um escravo àquela vingança. E não consegue desistir, não consegue se libertar da pessoa. Então ele não deixa que o encarnado avance, nem ele consegue avançar. A face de torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas a lhe vergastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido. São distúrbios psiquiátricos: histeria da conversão, histeria da angústia e desvios do libido. Elas estão ligadas à síndrome do pânico, à ansiedade generalizada e à frigidez ou à hipersexualidade. Então o indivíduo não consegue ter prazer na relação sexual na próxima vida, o indivíduo tem um comportamento desviado na sexualidade, se torna um indivíduo compulsivo, que só pensa em sexo, e o indivíduo passa a ter síndrome do pânico, o cara passa a ter ansiedade generalizada e vai manifestar distúrbios psiquiátricos graves que impedem a sua integração plena na vida. Veja o que uma atitude equivocada numa vida pode desencadear no ser na outra. E eu sempre uso esse exemplo. Se eu derramar um copo de leite na toalha da mesa, não adianta eu te pedir desculpa. Me desculpa. Você pode até me desculpar, mas quem vai lavar a toalha? É justo que você lave a toalha que eu sujei? Não. Quem vai lavar a toalha é você. Então na vida é assim, não adianta eu te pedir desculpa. Que às vezes a gente observa em algumas religiões: faça o arrependimento do último momento e seus pecados serão perdoados, né? E aí? Foram perdoados, mas e aquele que foi lesado? Como é que fica perante a lei? Você vai ter que fazer um reajuste nisso. Ou na figura dele, se ele te perdoar, você está liberto, mas vai passar pela experiência numa outra situação que vai trazer o aprendizado, tá? Então, o indivíduo desenvolve a neurose obsessiva, as pixoses e as fixações mentais diversas, que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise,
que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhes medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Portanto, a psiquiatria e a psicologia, elas identificam os fenômenos. Mas qual é a solução? Como você vai resolver o seu problema de libido, da sua compulsão sexual? Como é que ele vai resolver o seu pânico? Como é que ele vai resolver a ansiedade? Tomando Lexotan? Tomando finasterida, que é um medicamento que degrada a testosterona para diminuir o impulso sexual? Se nós vimos até hoje no capítulo que tudo reside na mente, que as alterações do nosso perispírito geradas pela mente se refletem no corpo. Então eu posso até identificar e tentar tratar os conflitos que essa criatura apresenta, mas enquanto ela não fizer uma introspecção e uma evolução espiritual, dificilmente ela se liberta completamente desses conflitos. Então, desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, harmonizados em permuta de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por todos nós, no decurso dos séculos, porquanto se forjamos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino, filhos, parceiros de trabalho, agregados na família, esposa, esposo, tá? Recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças sem escarnecer e desarmonizar-se a si mesmo. Então, a sexualidade é ótima, tá? Todos nós temos a sexualidade, vindo de eras passadas, nós desenvolvemos o amor, estamos ainda no estágio da poligamia ou da monogamia, não me interessa isso. Mas a questão que ele deixa claro é, se nós desajustarmos o outro por conta da nossa conduta sexual equivocada, nós vamos ter que reajustar isso no futuro, porque estaremos desajustando a nós mesmos. E não tem dúvida, a vida vai cobrar isso, tá? Nós só temos que agradecer a Chico Xavier, porque esse capítulo foi escrito em Pedro Leopoldo, por ele, em 30 de março de 1958, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente aproveita a oportunidade para tocar mais uma figurinha. Quiserem perguntar alguma coisa que tenha ficado em dúvida.